Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. E se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, se sentir aquela afinidade, entra aqui no canal, conhece os outros vídeos que tem por aqui. Se inscreve no canal, é muito importante ter a sua companhia por aqui. Deixa a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos e fica sempre de olho aqui no canal e todas as novidades que surgem por aqui. E esse é o vídeo mais aguardado, mais esperado, mais prometido e mais longo da história do canal. E também vai ser um dos mais importantes do canal, porque é uma história inédita, é uma história real que aconteceu há mais de 600 anos. Uma história que eu tive algumas experiências despertando algumas visões de vida passada através de regressão de memória espontânea que aconteceram em momentos certos, conforme você vai ver durante a história. Então senta aí, relaxa, se acomoda, porque algo me diz que vai ser o maior vídeo do canal também. O maior vídeo que tem aqui até agora é o vídeo sobre indícios de vida passada na vida presente, que tem 1 hora de duração. Vamos ver como que vai ser essa história de hoje. Eu espero que, assim como eu aprendi muito assistindo alguns relatos de regressão que tem por aí, eu espero que você também aprenda muito. É uma história que você pode aprender muito sobre mediunidade, sobre vida passada, sobre regressão de memória, sobre esses acontecimentos do dia a dia. Eu espero que você goste da história. Fica aqui até o final do vídeo. E vamos ao vídeo de hoje, que a história é longa. E então, como é que essa história começa? Tudo começou em uma sexta-tarde, que, como de costume, eu fui assistir a uma sessão num centro espírita. Essa sessão, ela era uma palestra e com um momento de reflexão, de concentração no final, onde a gente recebia o passe. Já aconteceram outras situações onde eu tinha algumas visões lá durante esse processo de relaxamento, onde a gente fica mais concentrado e talvez assim buscando ter alguma experiência, ver, sentir, receber alguma mensagem de alguma forma. Isso já tinha acontecido algumas vezes. Nesse dia, durante esse processo de relaxamento ao final da palestra, eu estava lá concentrada e de repente, durante essa concentração, eu tive uma visão. Eu vi um rosto desconhecido de um homem, mas parecia assim um monstro, de tão feio que era. Era um rosto horrível. Era um rosto redondo, tinha olhos verdes grandes, parecia ser um formato meio triangular, muito estranho. Tinha um sorrisão escancarado, com muita falha nos dentes, era tudo desdentado, tipo um dente sim, 2 não. E esse rosto assim, ele chegou muito perto. Eu vi essa visão desse rosto assim muito, muito próximo a minha e estava sorrindo assim daquele jeito, encarando. O sentimento na hora foi de pavor, né, de susto daquilo ali. E aí, o que eu fiz? Eu mantive a calma, continuei nessa concentração e comecei a vibrar amor para essa criatura. Envolver ela em alguma energia de luz, de amor naquela hora. Então, se ela estava tentando me assustar, eu estava devolvendo amor para ela. Era
uma criatura, vamos usar o termo monstrinho para identificar isso, porque era muito assustador. Pensa numa cara muito, muito feia. Era um homem de uma aparência muito feia mesmo naquele rosto. E assustador, chegava a ser realmente assustador. Ponto. A visão passou, logo em seguida eu tive uma outra experiência com uma outra visão bem melhor, mas isso é um assunto para outros vídeos mais futuramente. O que aconteceu depois, né? Eu saí de lá meio atordoada com essa visão, querendo saber, né, um pouco mais sobre isso, me imaginando algumas coisas, mas isso passou. Passou uma semana. O que aconteceu? Uma semana depois, eu tinha um evento para ir, era um aniversário, e lá nesse evento eu conheci um homem. Ele era 10 anos mais velho do que eu sabia quem que ele era, já tinha ouvido falar, mas eu ainda não conhecia ele pessoalmente. Logo de cara surgiu, né, aquela afinidade, aquela simpatia que a gente que é estudioso, né, desse meio espiritual, a gente entende isso como um reflexo de vida passada. Como eu já falei em outros vídeos aqui, são sintomas que a gente sente na hora de conhecer uma pessoa, que é um indício que a gente já conheceu ela de alguma vida. Que é essa afinidade, essa simpatia surpresa assim à primeira vista. E ele também despertou um interesse afetivo, sentimental em minha pessoa. E ele fazia questão de não esconder isso. Ele foi o mais transparente possível. Ele até assim parecia que queria que a gente percebesse as suas intenções. Todo mundo que estava ali também percebeu. O problema é que a única coisa que eu sabia sobre ele é que ele era casado e pai de família. Então eu não estava entendendo nada. Eu percebia o que estava acontecendo, não precisava nem ser sensitivo, intuitivo para perceber aquilo ali. Todo mundo percebeu e ficava olhando para a gente com aquela cara, já julgando, sem entender nada do que estava acontecendo ali. E eu estava tirando as piores conclusões possíveis sobre ele. Como assim, né? Enfim. Ele sentou do meu lado, começou a falar sobre a vida inteira dele, tudo que ele já fez, onde ele trabalhou, o que ele já estudou, onde que ele estudou, onde que ele morou, os lugares onde ele foi, o que ele já fez, histórias, sem eu perguntar nada. Ele destrinchou tudo a vida dele. Ele me perguntava as coisas e eu respondia tentando ser mais educada possível. Ele era uma pessoa muito simpática. Era agradável até conversar com ele. Era simpatia em pessoa, lógico, né? Ele estava tentando seduzir a criaturinha aqui. Então, cada frase que ele falava, ele dava um sorriso aberto, escancarado. Era aquele brilho no olhar, era aquela simpatia toda. E eu sem entender por que estava acontecendo aquilo ali. E, enfim, ele falou tudo sobre a vida dele, menos a parte de que era casado. E também que estava já vivendo um processo de divórcio. Era por isso, né, que ele estava agindo desse jeito. Como eu disse, o sentimento que eu consegui despertar por essa pessoa que eu estava conhecendo, como eu disse no início, foi essa simpatia, essa afinidade. E também foi um carinho. Era uma coisa como se fosse um carinho que eu já conhecia e eu estava reencontrando. Difícil de explicar, difícil de entender, mas vamos aos acontecimentos. Então foi isso, durante aquele tempo ali naquele evento. Nada demais, apenas uma conversa. Na hora de eu vir embora, na hora de me despedir dele, eu tive um apagão. Isso já aconteceu comigo outras vezes, é algo que eu ainda preciso estudar o que acontece nessa hora. É uma coisa meio estranha, é como se eu apagasse um pouquinho,
aí entrasse uma outra criatura em mim e fizesse algumas coisas estranhas. Na hora de me despedir dele, eu dei um abraço que não foi um abraço, foi uma mistura de outra coisa muito estranha ali. E eu acho que foi o abraço mais estranho que eu já dei até hoje. Porque foi estranho, não foi normal. E quando eu passei por aí, parece que eu despertei. E daí eu pensei, caramba, Vanessa, o que você fez? Ele foi atrás de mim até o portão, me chamando de Andressa. Eis a questão. Ele me chamou de Andressa durante todo o tempo. Inclusive até teve uma hora que ele me perguntou se o meu nome era Vanessa ou Andressa. Eu respondi que era Vanessa. Ele continuou me chamando de Andressa. Pensa num cara teimoso. E eu até pensei, vai ver que numa vida passada eu me chamava Andressa e foi assim que ele me conheceu, por isso essa resistência de me chamar assim. Acabou aquele dia e eu não mais voltei a ver essa pessoa. Ele continuou a vida dele, ele tomou outros caminhos, trabalho novo, vida nova, em outro estado. Reencontrou um amor antigo do passado dele, dessa vida mesmo, uma história muito bonita. Seguimos caminhos diferentes. Enfim, o que essa história tem a ver com o início lá do vídeo? Passou alguns dias, eu encontrei uma foto desse homem que eu conheci em algum lugar. E aí, na hora que eu olhei aquela foto, eu lembrei daquele monstrinho da visão lá que eu tive no centro espírita. E daí, como uma pessoa vigilante dos pensamentos, né? Eu comecei a pensar como que essa lembrança desse monstrinho chegou agora aqui. E aí eu pensei, sabe que até tem uma aparência física entre essas duas criaturas? Não que esse homem seja tão feio ao ponto de sair assustando as pessoas por aí, mas tinha alguma semelhança no rosto que fazia realmente lembrar daquele monstrinho da visão. Era o sorriso escancarado, aberto. Era alguma coisa no olhar, na expressão daquele olhar. E o formato do rosto, isso me chamou muita atenção porque o formato do rosto era igual. E então tinha algumas semelhanças físicas entre esses dois seres. E aí somente uma pessoa estudiosa desses assuntos de vidas passadas para pensar em uma coisa. Será que isso é um sinal? Será que esse homem que eu conheci, será que ele não teria aquela aparência física daquele monstrinho em alguma vida passada? E aí isso começou a vir na minha cabeça essa ideia. Será que foi um aviso, talvez? Aquele monstrinho que eu vi na visão era um aviso de que eu estava para conhecer essa pessoa. Será que seria isso? A aparência que ele tinha em alguma vida passada? E aí eu lembrei que tem aquele testezinho da gente ver a aura das pessoas. A gente fica mirando lá um ponto fixo no rosto da pessoa e aí o rosto da pessoa vai mudando com várias imagens que vai aparecendo ali. E dizem alguns estudiosos que algumas imagens que a gente vê durante esse teste pode ser uma aparência que essa pessoa já teve em alguma vida passada. E aí eu lembrei desse teste e pensei, eu vou fazer, vai que eu encontro o rosto do monstrinho no rosto desse homem aí, né? Vamos sair dessa dúvida e ver o que a gente enxerga.
Aí eu peguei aquela foto e eu fiz esse teste. E vocês não têm ideia do que aconteceu. Aquele formato do rosto era igual. E aquele sorriso, ele começava, durante, esse teste, começava a ganhar algumas falhas. O monstrinho era desdentado. Esse homem tinha um sorriso perfeito, mas começava a ganhar algumas falhas naquele sorriso durante esse teste. Os olhos, que hoje ele tem olhos escuros, começava a ganhar um tom mais claro, começava a ficar maior. E aquela expressão do monstrinho começava a ficar cada vez mais nítida naquele rosto. Gente, eu tive praticamente assim uma certeza de que era um sinal muito forte para ser realmente a mesma pessoa. Porém, em épocas diferentes. Ponto. Mas essa experiência aconteceu, que eu consegui ligar, uma coisa com a outra. O que aconteceu depois? Eu realmente comecei a ficar pensando nessa história, tentando encontrar alguns motivos, algumas explicações para isso. Mais ou menos um mês depois que eu conheci essa pessoa, eu tive uma outra experiência. Em um dia eu acordei e aí eu comecei a pensar nessa história e tendo assim uma conversa com os guias espirituais, eu pedi que se eu realmente tivesse tido alguma vida passada em que eu conheci essa pessoa, que eu pudesse lembrar, que eu pudesse despertar alguma memória, que eu pudesse ver alguma coisa para ter certeza disso. Para sair, daquela dúvida, será que era? Porque existia, essa dúvida. A gente vê uma coisa, a gente acredita naquilo, mas certeza absoluta é muito difícil. Então eu precisava ter assim uma certeza de que aquilo tudo que eu estava pensando tinha um fundo de verdade. E aí nessa hora eu me concentrei para ver se eu ia conseguir ter uma regressão espontânea, se eu pudesse ver, despertar alguma memória de alguma vida. E aí eu tive a regressão mais rápida que já aconteceu até hoje. Eu não precisei nem me concentrar muito. E logo eu enxerguei uma cena de uma vida passada. Como que eu tenho essa certeza que era a vida passada? Pela roupa, pelo lugar. Eu já falei isso aqui em outros vídeos sobre esse assunto. O que foi que eu vi? Eu vi nessa cena uma moça muito alta e eu reconheci que era eu. A gente se reconhece em um outro corpo, em uma outra época. Eu senti que aquela moça era eu, porém eu não vi o rosto dela, ela estava de costas, eu só enxerguei ela de costas. Essa moça, ela parecia ser mais alta, ter o corpo super magro, sabe, o tipo tábua, todo retinho. Usava um vestido muito, muito, muito típico da Idade Média. Muito usado naquela época que a gente vê nos filmes, nas novelas. Era um vestido com corpo preto. Tinha assim parecia uma regata, uma alça, de regata. Era todo o corpo preto. Era longo.
meio armado na cintura, com umas pregas. E daí na manga era tipo uma camisa branca por baixo. A manga branca. E tinha a gente chama, né, de manga de boca de sino, que é a manga flare. Aquela manga larga, bem grande na boca da manga mesmo, assim. E aquilo era enorme, aquela manga que ela abria assim no punho. E ela estava fazendo um movimento com as mãos, assim, com o braço esquerdo. Um movimento que parecia ser de uma dança. Tipo dança do ventre, que tem esses movimentos com a mão. Ela estava reta, corpo parado, só mexia o braço, assim. E o cabelo era bem longo, escuro, estava preso no chamado rabo de cavalo, um penteado feito ali em cima com o cabelo comprido. E ela estava no interior de um lugar escuro, que me fez lembrar um castelo medieval, que era paredes de pedra escura, com pouca luminosidade. E eu senti que chegava alguém ali, eu senti que tinha mais alguém ali, porém eu não vi, mas eu senti que estava para chegar alguém, ou que essa pessoa já estava ali naquela cena, porém eu não vi, mas eu lembro, eu pensava que pudesse ser aquele monstrinho que eu vi na visão. Aí essa visão, ela se apagou e veio outra. E a única coisa que eu vi foi um objeto estranho, um objeto não identificado. Parecia ser uma espécie de seringa muito antiga, com um material diferente, mais grosseiro. Era um objeto estranho. Isso me faz lembrar que na época medieval houve tribunais da Inquisição, onde eram praticados todos os tipos de tortura, e existia muitos objetos de tortura naquela época, objetos estranhos para serem feitos todos os tipos de tortura possível. Pessoas sofriam muito até morrer. E isso me pareceu ter alguma coisa a ver. Então, primeira conclusão que eu tive, né? Eu despertei e eu pensei, era uma vida medieval. Aconteceu lá na Idade Média, não foi no Brasil. Estávamos em um castelo feito de pedra, modelo medieval. A roupa era medieval, muito utilizada, muito típica daquela época. E foi isso. Essa experiência acabou. Então, o que eu tinha pedido antes de ter essa visão? Que se eu tivesse alguma vida com essa pessoa que eu tinha conhecido, que eu despertasse alguma memória. E a memória apareceu. Isto eu entendi que realmente essa pessoa, ela esteve em uma vida passada a mim. Não vi mais nada, despertei e comecei a pensar mais nessa história, para ver o que mais que ia acontecer. Apenas 2 dias depois desta primeira regressão, eu tive outra. Eu vi novamente. Eu me vi no interior de um lugar que parecia ser um castelo. Eu era aquela mesma pessoa, né, da primeira regressão, da primeira visão. Dessa vez eu estava usando um vestido rosa em um tom claro. O mesmo modelo de vestido, longo, meio armadinho na cintura, com manga flare. O mesmo penteado, com cabelos longos. Desta vez eu estava
no pé de uma escada enorme que tinha no meio daquele lugar, daquela edificação. E eu estava no pé dessa escada. Ali estavam algumas pessoas que me pareceu, eu senti que eram soldados de guerra. E um deles, talvez assim, o chefe da guarda, né, como chamava, estava me dando uma notícia, estava me falando alguma coisa. Não sei o que ele me falou, mas foi algo muito impactante que eu desmaiei. Na hora que eu desmaiei, eu ouvi alguém gritando: a madame, meio apavorado, e saiu lá para me socorrer. Não vi quem, não vi da onde que saiu a pessoa, eu apenas ouvi isso. Aqueles homens que estavam ali, parecia que eles usavam farda e espada, era roupa típica de guerra mesmo. E essa cena, eu estava enxergando ela de cima. Era como se eu estivesse sobrevoando esse local, enxergando tudo isso que estava acontecendo ali e estava vendo isso de cima. A primeira cena que eu enxerguei, que eu me vi lá, mexendo com a mão em algum tipo de dança, eu vi ela de frente, como se eu estava lá dentro desse lugar e eu enxerguei a pessoa ali. E essa outra eu vi a cena de cima. Essa cena onde eu fiquei lá desmaiada no chão, se apagou e veio outra cena, onde me foi mostrado um jornal. Apareceu assim na minha frente um jornal, um folheto daquela época falando sobre notícias da guerra que estava acontecendo. E aparecia um cartoon de dois homens, um de frente para o outro, separados por uma linha, sabe quando você rasga alguma imagem e coloca uma do lado da outra, fica aquela linha separada no meio. E era assim que eu enxerguei esse cartoon. Eu entendi que era uma nação contra a outra, que estavam separadas, e essas nações que estavam em guerra. E aí depois eu fui pesquisar sobre isso, o que aconteceu naquela época, e o que eu encontrei foi uma imagem da Guerra dos 100 Anos que aconteceu na época medieval, onde tinha França e Inglaterra, uma de frente para a outra, em um campo de batalha. Então eu entendi que era uma ligação, né, entre essas duas imagens, da visão e dessa que existe por aí, sobre a Guerra dos 100 Anos. E eu entendi que essa época que estávamos vivendo foi a época que estava acontecendo essa Guerra dos 100 Anos. Essa imagem do jornal, para me mostrar o que estava acontecendo naquela época, ela também se apagou e veio outra imagem. Dessa vez eu enxerguei um menininho, acho que ele devia ter aí menos de 10 anos. Ele estava sentado numa cama de solteiro. Era um quarto, acho que era o quarto dele. E ele usava roupas antigas, era tipo uma bermuda pelo joelho, com suspensório, uma camisa clara, e ele usava uma boina na cabeça, um chapéu parecido com uma boina. E esse menininho, ele estava chorando em cima dessa cama. Era uma cena assim, eu estava dentro desse quarto enxergando o que estava acontecendo ali. E foi uma cena que me foi mostrada em tons
parece assim, branco com marrom, sabe aquelas fotos antigas que você vê em tom envelhecido? Parecia que toda essa cena estava branca com marrom. Aí, como se a cena estivesse sendo filmada, né, mostrou o quarto da criança, o menininho na cama, e foi pro lado da cama, tinha um criado mudo, e em cima desse criado mudo foi focado lá um retrato que tinha ali. Um retrato do rosto de um homem. Era um homem, parecia ser assim, de uns 50 anos. Tinha uma barba comprida, tinha um bigode, parecia ter os olhos claros, um tom meio de verde. E ele olhava para o lado direito. Era uma pose que ele estava de frente, mas tinha uma expressão do olhar para o lado direito. E uma aparência assim no rosto de ser uma pessoa muito séria, muito rígida, rigorosa, que despertava até um certo receio. Eu não reconheci o rosto deste homem naquele retrato. E do menino eu não enxerguei o rosto dele. E assim, a teoria de vidas passadas, ela explica que existem 2 motivos para a gente não conseguir identificar o rosto de alguma pessoa numa vida passada, numa regressão, né? Durante uma regressão. Quando a gente não consegue identificar o rosto de uma pessoa, ou a gente não consegue ver, lembrar de como que era aquele rosto daquela pessoa que a gente viu naquela visão, naquela imagem, é porque ou a gente ainda não conhece aquela pessoa nesta vida atual, ou porque não é para a gente saber, descobrir quem que é aquela pessoa daquela vida, que pode estar nessa vida atual. Existem esses 2 motivos, então, para a gente não conseguir identificar pra gente não conseguir identificar o rosto, né, de uma pessoa quando a gente não consegue ver esse rosto. Ou não lembrar de como que era. Enfim, essa experiência desse dia acabou aí. O que eu entendi? Qual foi a sensação que ficou após eu ter essas imagens? Primeiro, eu recebo uma notícia impactante de soldados, desmaio com essa notícia. Aí eu enxergo a notícia de um jornal que estava contando sobre a guerra que estava acontecendo. E aí eu enxergo um menininho chorando e ao lado um retrato de um homem. O que eu entendi de tudo isso? A sensação que eu entendi foi de que aqueles soldados, eles estavam chegando da guerra e me deram a notícia de que o meu marido havia morrido durante a guerra. Isso explicaria o fato de eu desmaiar, isso explicaria o fato de eu ver aquele menininho chorando e ao lado o retrato daquele homem que poderia ter sido o pai do menino. Logo, o menino era meu filho e eu recebi a notícia de que o pai da criança, meu marido, talvez ele desencarnou durante a guerra. E aí, enquanto eu estava tendo essas experiências, o que estava acontecendo aqui na vida real? Como eu disse antes, esse homem que eu conheci, ele reencontrou um amor do passado dele. Quando eu soube que ele tinha arrumado uma namorada, eu pensei, e se ele era aquele monstrinho daquela vida passada, que podia estar naquela vida medieval, será que ele não encontrou uma pessoa
que também fez parte daquela vida passada? E se eu visse essa pessoa sem saber que é, será que eu sentiria alguma coisa com relação a algum despertar, com relação a reconhecer algum rosto que podia ter feito parte daquela vida? Movida por esta curiosidade, eu resolvi fazer uma pesquisa para ver se eu encontrava alguma coisa. Eu não sabia o nome, eu não sabia idade, eu não sabia endereço, eu não sabia em que lugar que morava, como que era, eu não sabia nada. Mas daí, como quem procura acha, eu acabei achando algumas coisas. E quando eu achei a foto dessa pessoa com quem ele está tendo um relacionamento muito feliz hoje, quando eu vi a foto dela pela primeira vez, eu senti um grito dentro de mim que disse, é ela. Sabe aquela sensação de que parece que você vê uma pessoa assim, você sente uma coisa diferente quando vê alguém. E é uma sensação que você não consegue explicar, mas que vidas passadas explica. E naquela hora, eu percebi que podia ser aquela pessoa. Todos os sinais levavam para ser aquela pessoa. Não sabia quem que era, nem o nome, mas eu senti que era aquela pessoa ali. Eu percebi que a história deles era praticamente igual. Eles tinham muita coisa a ver. Era uma história muito, muito parecida. Eles tinham assim gostos iguais. Era tudo muito parecido. Eu até pensei, se é essa a pessoa com quem ele está hoje, que ele reencontrou, eles só podem ser almas gêmeas, porque era muito, muito parecida a história dos dois, tinha muita coisa a ver, muita semelhança, até a aparência física dos dois assim combinava muito, perfeitamente. Era muito forte mesmo a sensação de ser realmente aquela pessoa. Tive certeza praticamente. Depois de meses, eu confirmei que realmente se tratava daquela mulher. E aí, né, de novo, foi a Vanessa lá fazer testezinho com a foto dos outros para ver o que enxergava. E quando eu fiz aquele testezinho, que foi mudando assim o rosto da pessoa, eu enxerguei o rosto de uma mulher muito bonita, sabe, que tinha o cabelo loiro, cacheado, bem cuidado, e realmente tinha uma aparência muito bonita. E aí eu entendi que era aquela imagem que podia ser dela em alguma vida passada, talvez naquela vida medieval. E aí eu comecei a pensar nessa história, como que as coisas foram acontecendo, o que a gente tinha que despertar para ter acontecido isso desse jeito, porque é sempre assim um convite para despertar. Uma das coisas que eu percebi que essa história pode ter sido despertada para uma mudança de sentimentos. Eu comecei a enxergar algumas coisas diferentes com relação à beleza física. Eu comecei a pensar algumas coisas diferentes. Houve uma transformação de sentimentos bons, quando, né, eu não sabia qual que era o sentimento que eu tive com o monstrinho naquela vida. Mas nessa vida hoje aconteceu aquele carinho, como se eu já conhecesse aquele carinho de alguma vida. Aconteceu aquela simpatia, era um sentimento agradável. Então, essa história ela veio para mudar esses sentimentos daquela vida que pode não ter sido algumas coisas muito boas, e nessa já teve uma transformação para melhor. Eu falo isso porque logo em seguida, exatamente um mês depois da última visão, eu tive uma outra experiência.
E eu estava lá novamente no centro espírita, toda concentrada. Eu até estava pensando, tentando me concentrar para ver se eu conseguia ter mais alguma experiência para enxergar mais alguma coisa relacionada àquela vida. Porque eu ainda não tinha aquela certeza absoluta se o monstrinho fazia ou não parte daquela vida, porque eu ainda não tinha visto ele. Eu tinha despertado essa nova vida que eu não sabia, que eu não conhecia a existência dela. E eu ainda não tinha aquela certeza total se realmente, né, o monstrinho era esse homem de hoje. E aí, mais uma vez eu tive uma visão, e dessa vez foi diferente, porque eu estava com o olho aberto e tive uma visão. Mas eu estava lá concentrada e tive essa primeira visão com olhos abertos. O nome disso é clarividência, tem vídeo aqui falando sobre isto. Quando a gente vê com clareza, né, com os olhos da alma. E o que eu vi dessa vez? Era mais uma cena daquela vida. Estava eu com o vestido rosa, com aquele penteado, com aquele vestido medieval, né? Eu estava sentada em um banco. E quem que estava do meu lado nessa imagem? O monstrinho. Ele estava ali sentado do meu lado e eu vi. Ele realmente fez parte daquela vida. E eu estava ali com aquela aparência de monstro horrível, cabeça redonda, sorrisão escancarado, só que dessa vez ele estava muito sério. Ele estava me olhando com uma cara muito assustada. Dessa vez era ele que estava assustado. E os olhos dele estavam enormes, demonstrando um pavor, um medo, me olhando daquele jeito. E eu estava com uma cara sinistra. Eu mostrava um objeto para ele. Talvez aquele objeto daquela primeira visão que eu tive. Lembra que eu falei? E que foi um objeto assim que apareceu do nada, que parecia uma seringa. Dessa vez eu mostrava para ele um objeto. Era um objeto, parecia uns 10 centímetros, não sei identificar o que era. Mas eu mostrava aquilo para ele, ele me olhava com uma cara muito assustada, de terror, com muito medo, como se aquilo fosse fazer um mal terrível para ele e como se eu estivesse ameaçando ele de fazer alguma coisa com ele, com aquele objeto. Não sei que objeto que era, não sei para que servia, mas a expressão facial eu fiquei muito chocada, porque eu tava com aquela cara sinistra, ameaçadora, e ele com aquela cara de pânico, de medo. E nessa hora eu enxerguei a aura desse monstrinho, né, dessa criatura. Eu enxerguei a aura dele, ao redor dele, e nesta aura, nessa luz que eu enxerguei ao redor, uma luz colorida, eu enxerguei a imagem do homem que eu conheci nessa vida. Como se aquela visão estivesse me mostrando que realmente era o mesmo espírito que teve aquela vida medieval com aquela aparência e hoje tem uma vida atual com a aparência de hoje. E naquela hora eu tive a confirmação, né, que eu estava buscando, que realmente o monstrinho fez parte daquela vida medieval e que era essa pessoa que eu conheci hoje. Quando eu estava vendo essa cena de frente, eu senti muita compaixão daquele monstrinho, um dó dele. Eu saí de lá daquele centro sentindo remorso de ter feito algum mal para ele
né, de ter provocado nele aquele olhar de medo, de pavor. Eu senti naquela hora por aquele monstrinho o mesmo carinho, o mesmo tipo de carinho que eu senti quando eu conheci esse homem na vida de hoje. Era a mesma sensação de carinho. E aí eu consegui entender que era o mesmo sentimento, era a mesma pessoa. E também depois dessa visão eu percebi essa evolução nos sentimentos. Talvez esses acontecimentos todos, né, esse despertar para esta vida antiga, foi para isso, para despertar para ter essa transformação de sentimento, aqueles sentimentos desagradáveis que podem ter acontecido naquela vida. E hoje aconteceram sentimentos bons, leves, de vibração mais alta, né, mais elevada. Então, eu acredito que o grande propósito, né, de ter acontecido isso, de eu ter tido esse aviso que essa pessoa estava chegando e eu consegui vencer esses sentimentos de baixa vibração daquela vida, eu consegui transformar esses sentimentos em bons, sem saber da história que estava por trás disso. Então, eu acredito que esse reencontro, né, tenha sido para isso, para ver essa transformação, de encontrar esse carinho genuíno, de ter essa afinidade, de ter essas sensações agradáveis hoje e não mais aquela coisa pesada de sentimentos desagradáveis que podem ter acontecido. Eu não sei se eu era uma pessoa muito má ao ponto de fazer mal para alguém, mas o olhar dele naquela cena realmente, eu senti remorso de ter despertado esse olhar. Não sei o que pode ter acontecido. O que eu sinto também é que aquele monstrinho tinha algum sentimento muito bom por mim naquela vida. E por isso hoje, né, quando a gente se reencontrou nessa vida, esses sentimentos estavam lá. Essa simpatia, esse interesse em conhecer melhor, em saber mais. Essa última visão também me fez pensar numa coisa, lá na primeira visão que eu tive lá no centro espírita, onde o monstrinho aparece me assustando com uma cara sinistra, e eu fiquei assustada ao ver aquela fisionomia na minha frente. Nessa visão aconteceu o contrário. Fui eu que estava com uma cara sinistra assustando ele. E ele com aquela cara de medo olhando para mim. Então houve essa inversão. Tipo, como se desde o início fosse um convite para despertar alguma coisa, para mudar, porque algo ia vir para ia acontecer para realmente ter essa transformação nesse sentimento. Então, lição dada é lição aprendida. Conseguimos superar esses sentimentos ainda antes, né, de eu despertar a verdade do que realmente aconteceu, houve. Esses sentimentos mais iluminados aí. E aí, depois de quase um mês depois, eu tive outra visão. Dessa vez, depois de estar tudo, né, esclarecido na minha cabeça, de que o monstrinho, ele fez parte daquela vida medieval, de que ele realmente era essa pessoa de hoje. E aí eu tive uma outra visão. Foi durante uma vigília que eu acordei e tive essa visão, onde eu voltei a ver
a mesma cena do desmaio. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Às vezes a gente ouve falar em sonhos recorrentes, sonhos que a gente vive tendo, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo sonho. Isso nunca tinha acontecido comigo. Dizem que isso é coisas de vida passada, que aconteceu em vida passada e a gente fica revendo aquilo. Essa foi a primeira vez que eu revi uma cena. Só que desta vez, né, antes, a cena acabou na hora que eu desmaiei. E desta vez eu voltei a enxergar a mesma cena a partir do momento do desmaio. Na hora que eu desmaiei, eu vi essa cena, meio de cima também, onde tinha lá num canto daquele castelo, tinha num canto, me pareceu ser os empregados reunidos ali num grupo, e do outro lado os soldados com farda, com espada, com armadura. E aí eu vi essa cena a partir do momento que eu desmaiei. Nesta hora que eu desmaiei, eu ouvi e vi o monstrinho que estava lá. Ele saiu desesperado lá até mim, né, no lugar onde eu tinha caído, gritando: Luísa, Luísa, Luísa. E daí ele saiu correndo desesperado lá, se abaixou lá onde eu estava, apavorado, com aquela cara assim, apavorado do que tinha acontecido, pedindo socorro, né, para ajudar. Nessa hora chega um soldado. Gente, até hoje eu não sei quem é esse soldado. Sinceramente, eu não vi o rosto do soldado. O que eu sinto, assim, a sensação que fica é que era um homem bonito. Parecia ser, assim, alguém que tivesse o rosto muito bonito. Era um homem alto, forte, né? Um corpo, assim, de soldado naquela época mesmo. E esse soldado, ele chega, ele se abaixa também lá onde eu estava, toca em mim e olha para ele, para o monstrinho, e diz: o que você pensa que está fazendo? A Luísa está viva. E daí o monstrinho fica olhando para ele com aquela cara, um encarando o outro, e eu lá, desmaiado. Ao ver esta cena, eu descobri, pela primeira vez na vida, eu descobri o meu nome em uma vida passada. E naquela vida, o meu nome não era Andressa, era Luísa. Então essa cena também se confirmou que o monstrinho estava lá naquela vida, estava naquele castelo. A gente tinha algum tipo de relacionamento, não sei o qual. Talvez ele era algum parente meu. Não sei essas respostas ainda. E a reação que ele teve de ir correndo desesperado lá me salvar, eu senti que realmente ele tinha um sentimento bonito por mim naquela vida, né? Bastante afetivo. E o soldado, esse soldado é uma incógnita até hoje. Eu não consegui identificar o rosto desse soldado. E eu sei que era um moreno alto, forte, mas eu tive a sensação de que era um rosto muito bonito. E aí aquela história, né, que eu já falei. Quando a gente não consegue identificar o rosto de uma pessoa numa regressão, é porque não é pra gente saber quem que é essa pessoa hoje, ou porque a gente ainda não conhece essa pessoa. Daí não tem como identificar, como saber quem que é. Aí um dia eu tava pensando, quem será que seriam os dois homens daquela vida? O pai do meu filho, né, o marido que morreu, e o soldado. Quem será que seria? Eu estava concentrada pensando, quem será que seria hoje, na vida atual, esses dois homens que eu não sei.
ainda não conhecia, assim, eu ainda não consegui identificar no rosto de ninguém. E nessa hora que eu estava pensando nisto, foi um piscar de olhos, literalmente. Eu pisquei o olho e eu enxerguei a imagem de uma pessoa. Um outro homem que eu conheci nessa vida. Porém, eu não conheço ele pessoalmente. Eu conheci através da rede social e comecei a acompanhar o trabalho dele por uma questão de afinidade com o trabalho que ele desenvolve. É uma pessoa que está mais de 1.000 quilômetros de distância em outro estado. Talvez nessa vida a gente nem vá se conhecer pessoalmente, mas hoje um já sabe da existência do outro. E aí é uma pessoa que eu acho que merece um outro vídeo só falando sobre essa criatura. Porque também, da mesma forma que o monstrinho, né, me foi anunciado através daquela visão que ele estava chegando nessa vida, esse outro homem também me foi avisado que estava para chegar no meu caminho. Ah, que coisa mais poética. O que chegou no meu caminho? Uma pandemia, onde a gente não pode mais sair de casa, onde não pode mais ver ninguém. E a única pessoa que realmente chegou durante aquele intervalo de tempo ali, algum tempinho depois deste anúncio, foi esse sujeitinho aí, através da rede social que eu conhecia, sendo uma forma completamente imposta pelo destino, sem procurar, sem pensar, sem saber nada, simplesmente apareceu ali na minha frente de uma forma tão forte que me fez prender a atenção ali e começar a acompanhar o trabalho dele. E aí naquela hora eu estava pensando quem seriam aqueles homens daquela vida passada. E do nada, pisquei o olho e enxerguei a imagem dessa pessoa. E daí, uma pessoa vigilante dos pensamentos, ela começa a se questionar. Epa, como assim? Eu não estava nem lembrando que esse sujeito aí existe. Como que eu fui pensar nele agora? Como que essa imagem apareceu na minha cabeça agora? E daí eu fiquei pensando, será que é um sinal? Será que é um aviso de que ele pode ter sido um daqueles homens daquela vida? E daí eu pensei, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Ele tem tudo a ver para ser o soldado medieval. Tudo a ver. A aparência física, a profissão, o trabalho. É tudo muito relacionado para ter sido um soldado. E aí o que a pessoa faz? Vai lá correndo, achar uma foto da pessoa e vai fazer o testezinho para ver o que encontra no rosto dela. E daí fui lá fazer o teste e o que eu encontrei? Eu estava procurando uma pessoa e encontrei outra. No rosto dele, durante esse teste que eu estava fazendo, apareceu perfeitamente aquele rosto que eu vi no retrato do lado da cama do menino naquela visão. Ou seja, talvez aquele homem que morreu durante a guerra, que era meu marido, pai do meu filho. E aí é claro que eu não acreditei que pudesse ser, né, uma coisa assim. Eu acho que merece um outro vídeo para falar dessa história, porque é algo que eu ainda não tenho certeza. Não tenho certeza absoluta, assim, que realmente seja a mesma pessoa. Porque um tempo depois eu tive uma outra visão que deixou as coisas meio embaralhadas também. Eu também, né, lá pedindo para se esse sujeitinho de lá de longe fez parte daquela vida, se realmente ele era um daqueles homens, que eu visse alguma coisa. O que eu vi? Eu vi um soldado segurando um menino no colo. Era roupa de soldado, era aquela armadura cheia de metal e estava assim um grupo de soldados reunidos e esse soldado estava segurando aquele menino.
no colo. Os dois estavam muito felizes. Novamente, o rosto desse soldado eu não consigo identificar, não dá para ter assim uma certeza se era esse homem ou não. A sensação é de que era. Talvez foi nessa hora que eu reencontrei esse sujeito nesta vida passada, né? Eu encontrei ele lá, segurando o menino. Pode ter sido o pai do menino que foi para a guerra. Talvez aquele tenha sido o último encontro dos dois, onde eles estavam muito felizes. E hoje, esse homem, ele é completamente doente por criança. O maior sonho da vida dele é ser pai. E ele tem uma profissão muito relacionada a soldado. E hoje, se naquela vida ele desencarnou lutando por algo, hoje ele também continua lutando muito por algo. Não vou dar maiores detalhes sobre isso, porque eu ainda não tenho certeza absoluta, mas algo muito forte me diz que realmente esse homem, ele estava naquela vida passada. Eu só até agora não consegui identificar com certeza absoluta se era o soldado ou se era o pai do menino. Ou será que o soldado era o pai do menino e a Vanessa daquela época fez o que não devia? Enfim, talvez quando eu tiver certeza dessa história e puder contar maiores detalhes, eu venho aqui contar para vocês em um outro vídeo. E aí naquela hora que eu vi que o rosto deste homem que mora longe se transformar naquele homem daquele retrato, naquela imagem daquele retrato que eu vi na visão, eu percebi que realmente tinha uma semelhança. Era um rosto parecido, era o mesmo formato de rosto, era o mesmo tipo de barba, o mesmo designer de barba com bigode, e os olhos eram verdes, como eu senti que eram naquela imagem. E o cabelo também, a cor era bem semelhante. E o olhar cada vez mais me dá sinais de que realmente seja a mesma pessoa. O olhar que eu vi naquele retrato daquele homem olhando para o lado, naquela expressão, é algo que vem muito forte. E esse homem de hoje, ele tem uma expressão no olhar muito semelhante. O fato é que antes de eu ter despertado essa sensação de ser a mesma pessoa, de ter, né, esse insight que pode ser esse um daqueles homens não identificados daquela vida, o olhar dele já me incomodava um pouco às vezes. Às vezes ele olhava para a câmera de um jeito diferente e dava aquela sensação de incômodo, sabe, como se fosse uma facada no peito. Não é uma sensação boa não, é bem desagradável quando a pessoa tá meio brava, quando não tá bem, que olha de um jeito estranho, sabe, você sente assim, é como se fosse uma facada no peito, é uma coisa bem desagradável. E daí eu pensava, nossa, mas hoje ele tem uma alma tão linda, né? O olhar dele transparece assim uma alma linda, um coração incrível que essa pessoa tem hoje. Como que eu sinto assim, às vezes, essa coisa meio desagradável conforme ele olha.
E daí eu comecei a pensar nisso, talvez tenha algum sentido, porque quando eu vi o retrato do homem naquela visão, eu senti algo bem desagradável, um receio naquele olhar dele, como se ele fosse uma pessoa muito temida, rigorosa. E aí, o que mais que aconteceu, né? Eu tive mais uma visão sobre aquela vida. Não foi durante a vigília do sono ali, que eu já falei aqui, né, em alguns vídeos, que a gente pode ter algumas experiências durante esse momento. E daí eu tive uma visão daquela vida de novo, onde eu enxerguei dessa vez o que pode ter sido a cozinha do castelo. Normalmente naqueles castelos medievais, a cozinha ficava num lugar mais baixo, tipo no subsolo. Eu já vi em alguns lugares, algum filme, alguma novela, algo sobre isso. Era um lugar escuro, né? Sem janela, sem luz. E existia bem pouca claridade vindo, eu acho, de uma porta que tinha ali no canto. Nesse lugar estavam umas mulheres lidando lá, fazendo alguma comida, mexendo com os alimentos, cozinheiras do castelo. Mais adiante, tinha umas pessoas que estavam ali discutindo alguma coisa. Era uma discussão. Quem que estava discutindo? O monstrinho e a pessoa, a mulher, que hoje é a atual companheira dele nessa vida atual. Ela estava lá. Encontrei ela naquela vida. E ela era realmente uma moça muito bonita. Tinha um cabelo bonito, loiro, com cachos. Um penteado bem elaborado. E usava um vestido rosa armado na cintura, bem à frente daquele tempo, como se ela fosse uma pessoa de uma classe alta, de uma classe mais rica. E eles estavam discutindo. Não sei o motivo, não lembro de nenhuma palavra, mas era uma discussão em um tom bem elevado. E junto com eles estavam ali ao redor deles duas menininhas, moreninhas, era pele clara, cabelo preto, e parecia que as duas tinham praticamente a mesma idade, porque eram do mesmo tamanho. E o que me chamou a atenção nessa cena era que as meninas, elas usavam roupa preta, tipo roupa de luto de antigamente. Era um tecido pesado, tipo linho, com punho fechado, com golinha alta, dobradinha, com bordadinho, mas tudo fechado, um vestido pregadinho na cintura e tudo comprido até o pé também, mas tudo preto no tecido pesado, as duas meninas. Isso que me chamou a atenção, elas estavam com roupa de luto. E hoje, essas duas meninas, quem que são? As duas meninas que estavam com eles naquela vida, naquela cena, hoje, uma menina é filha dele e a outra menina é filha dela. E todos eles se dão muito bem. Pelo que eu sei, é uma família muito feliz. Todo mundo se dá bem. Existe um sentimento muito bonito envolvido ali. Existe uma história muito bonita, não só dessa vida, né? Que envolve essa vida passada, que já veio esses sentimentos de lá e eles se transformaram também. E hoje todo mundo sente sentimentos bons, todo mundo tem sentimentos bons um com o outro. Olha só que coisa mais linda, né? Nessa mesma cena, também eu vi uma das mulheres que estavam trabalhando ali,
digamos que seja uma cozinheira, uma empregada, falando sobre alguma coisa. E eu vi uma hora que ela falou, uma mulher falou o nome Raulzinho. Não sei quem que era, talvez eu tive uma intuição de ser o nome do menino, o que seria meu filho. Talvez o nome dele era Raulzinho, e na mesma frase ela falou a palavra escola. São duas palavras que eu lembro, né, de ter ouvido. Era Raulzinho e escola, o que me faz pensar que era sobre um menino que elas conversavam. E, coincidência ou não, o meu avô paterno nessa vida atual se chamava Raul. Agora, se existe uma coisa ligada com a outra, só o tempo dirá. Se algum dia vai me ser revelado algo a respeito disso. E também aquelas mulheres falavam numa Tânia. Quando a Tânia chegar, elas falavam assim num tom de como se essa Tânia fosse uma pessoa muito temida. E que alguém tivesse de tomar cuidado quando ela chegasse, ela iria fazer alguma coisa negativa, né? Era um sentimento negativo em relação a essa Tânia. Não sabemos então quem que é essa Tânia, mas era uma pessoa muito temida. Em outras visões que eu tive depois, eu enxerguei a aparência de duas pessoas, dos pais dele, né? Do homem que pode ter sido um monstrinho naquela vida. Os pais dele hoje eu enxerguei como que era a aparência deles naquela vida. A mãe dele, ela apareceu usando um turbante na cabeça, uma coisa alta, com um olhar, uma posição assim de muita superioridade, sabe, as pessoas que olham assim de cima para as outras pessoas. Uma pessoa que pareceu ser bastante temida, uma sensação assim. E o pai dele de hoje me apareceu numa visão, gente do céu, era o mesmo rosto praticamente, muito parecido, com algumas coisas meio estranhas ali também, né? Era uma vida onde algumas pessoas não tinham uma aparência física muito bonita, e ele apareceu com um penteado Chanel, curtinho, um Chanel assim atorado no meio da cabeça, e a coisa mais bizarra do mundo. Mas me foi mostrado essas duas pessoas com essas aparências, né, que me faz acreditar que elas tinham essa aparência naquela vida, que estavam lá naquela vida também. Então, como nós vamos falar sobre uma vida, uma história que aconteceu na Idade Média, a época medieval, eu vou trazer algumas informações sobre esse tempo para você. Era um tempo que aconteceu na Europa entre os séculos 5 e 15. A Guerra dos 100 Anos aconteceu entre 1337 a 1453. Então, durante esse tempo aconteceu a Guerra dos 100 Anos, e algo me diz, a intuição me fala que foi durante essa guerra que aconteceu aquela vida. Então foi nesta época. Também foi a época da Inquisição medieval. Eu sempre tive muita curiosidade de saber mais sobre os tribunais da Inquisição que a gente estudava na escola. E foi uma época bem tensa também, por causa, né, das torturas que haviam naquele tempo. Pessoas eram entregadas aos tribunais da Inquisição para serem torturadas, e assim elas permaneciam até morrer, sendo torturadas das piores maneiras possíveis, sentindo dores,
sendo... Eram coisas bem desagradáveis mesmo que aconteciam, que nem vale a pena lembrar aqui. Existiam muitos objetos de tortura também. Pessoas eram entregadas, caçadas por heresia, né? Teve a caça às bruxas na mesma época, onde qualquer coisa estranha que acontecia era um motivo de acreditar que uma mulher era uma bruxa que cometia algum tipo de heresia, de bruxaria, e essas eram entregadas e condenadas, eram torturadas, eram queimadas vivas nas fogueiras, como foi o caso da Joana d'Arc. Também foi nessa época que ela viveu, ela participou da Guerra dos 100 Anos, e foi dessa maneira que ela morreu queimada em uma fogueira, condenada por bruxaria. E o que ela tinha era apenas uma mediunidade, né? Que ela ouvia vozes, e aí ela seguia, né, o conselho daquelas vozes. As pessoas consideravam isso como uma bruxaria, como uma coisa do mal. E foi assim que ela acabou sendo condenada à fogueira. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela aconteceu nessa época medieval entre França e Inglaterra. Ou seja, algo muito forte me diz que eu vivi em um desses países aí. Sempre tive muita afinidade, muita atração pela França. Eu acredito que todo mundo, né, tem essa atração de saber um pouco mais sobre França, né, o deslumbre com Paris, a cidade de luz, essas coisas. Talvez tenha sido por lá que esta vida aconteceu. Foi uma época que durou 1000 anos, foi do ano de 400 até o ano de 1400, ou seja, é uma história de 600 anos atrás. Muitas coisas estão envolvidas aí, mas eu acho que a maior motivo de eu ter despertado essa vida passada seja essa transformação de sentimentos com todas essas pessoas envolvidas. Talvez um dia eu ainda desperte mais algumas visões, reconheça mais algumas pessoas, tenha certeza de quem que era algumas pessoas. E aí eu venho aqui contar para vocês em um outro vídeo. Eu espero que você possa ter entendido muito, ter aprendido muito sobre como que essas coisas de mediunidade funcionam, né? Na clarividência, da intuição, da inspiração, na hora que surgem essas imagens na nossa tela mental. Imagens que simplesmente surgem na nossa frente sem a gente estar pensando naquilo naquela hora. E as sensações que a gente sente quando conhece algumas pessoas, essa transformação de sentimentos cada vez melhores, né? Que sejam cada vez mais evoluídos, mais para o bem que é necessário. E assim você ficou sabendo também como que pode acontecer essas experiências com esse despertar de vidas passadas, como que pode ser esses tipos de regressão. Foi espontâneo, com a ajuda de algumas técnicas que eu já expliquei aqui em um outro vídeo no canal. Não tem nada demais, é apenas uma concentração. E nesse caso dessa vida, essas cenas, elas surgiram de maneiras muito rápidas, nem foi necessário tanta concentração, o que me faz pensar que realmente era para eu estar despertando essas informações. Eu espero que você tenha gostado dessa história, que você
comece a perceber mais as coisas que acontecem ao seu redor e conseguir identificar as experiências que você pode vir a ter. Se eu tiver mais informações sobre essa vida, eu virei aqui trazer para você em um outro vídeo, então fica ligado aqui no canal, se inscreve para acompanhar tudo que vai acontecer por aqui e deixa o seu comentário, o que você achou dessa história, né? Uma história de vida passada que eu reencontrei pessoas nessa vida, eu consegui identificar algumas, eu ainda estou em um processo tentando tentando entender melhor algumas coisas, captando alguns sinais que eles aparecem e tentando entender como é que tudo isso está funcionando. E se tiver mais informações, eu vou trazer aqui para vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário. E se inscreve no canal se você não é inscrito, assiste os outros vídeos que tem por aqui com outros temas, tem muitos vídeos com temas sobre vida passada, sobre a regressão para você saber mais, existem playlists só sobre isso aqui no canal, entra, confira e assiste aqui os vídeos que você sentir afinidade para saber mais sobre o tema, sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua atenção neste vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.